Meus queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café com Palavra, hoje quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. E o Café com Palavra de hoje, irmãos, está uma bênção. Hoje eu vou contar para os irmãos uma fase que eu passei, na qual Deus não ouvia a minha oração. Eu já era cristão, eu orava, eu falava com Deus, e Deus não ouvia a minha oração, Deus não me respondia. Por quê? Porque eu não sabia orar, eu orava de forma totalmente errada. Talvez você tenha passado por esse processo, tem orado e a sua oração não tem tido resposta, Deus não tem escutado, não tem respondido. E hoje eu vou falar para vocês como eu aprendi a orar da forma correta e a forma que tocou o coração de Deus e Ele me abençoou. Fica comigo porque hoje a palavra está imperdível. Eu já quero convidar você que não é inscrito nesse canal neste momento, para você dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Todas as vezes que você faz isso, o YouTube entende que esse canal aqui é uma bênção. E todas as vezes que você faz isso, você está evangelizando alguém também, porque esse conteúdo ele vai para mais e mais pessoas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Café com Palavra é o nosso devocional diário. Todos os dias o Senhor tem nos agraciado com essa palavra do céu. Por falar na palavra, vamos ler o texto de hoje. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 18, verso de número 10. A palavra do Senhor nos diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Glórias a Deus. Amados irmãos, servos e servas do Deus Altíssimo, aqui Jesus está contando uma parábola. Parábola, eu já disse aos irmãos, que é uma comparação. Pega-se algo do cotidiano e compara-se, faz uma comparação, uma analogia com as coisas espirituais. E a parábola que Jesus está contando é uma parábola de 2 homens, um fariseu e o outro publicano. E essa parábola Jesus está dizendo sobre oração, a importância de orarmos de forma correta, a forma certa de orar, porque Deus se preocupa. A vontade de Deus é atender às nossas orações, porém, existem orações que Deus não atende, existem orações que Deus não responde. E a pessoa muitas vezes fica frustrada com isso. Olha, por que Deus não está respondendo? Eu tenho orado, eu tenho falado, eu tenho jejuado, eu tenho feito tanta coisa. Por que será? E hoje o Senhor trará respostas para nós. E eu me lembrei de um acontecimento que houve comigo também, que tem tudo a ver com essa palavra. Pois bem, irmãos, no ensinamento Jesus está dizendo que o fariseu chega no templo e ele está de pé orando a Deus. E a sua oração é essa: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano aí. Ele aponta para o publicano que está orando. Esse fariseu continua orando dizendo: olha Deus, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Essa primeira oração, irmãos, mostra um homem totalmente prepotente.
Nessa primeira oração nós vamos ver um homem arrogante, um homem que ora não para confessar a Deus as suas culpas, as suas misérias, mas um homem que quer auto se promover, um homem que dentro do seu entendimento ele era merecedor de todas as bênçãos, porque na cabeça dele ele era correto. E ele comparava-se com outras pessoas, ele julgava as pessoas, por que não dizer? Ele tinha dentro de si um preconceito em relação às pessoas. Perceba que ele chama os homens de ladrões, de corruptos, de adúlteros. A partir do momento que alguém estende a mão para outra pessoa, estende o dedo para julgar outra pessoa, é porque ela se acha em situação superior. É porque na sua mente ela se acha santa o bastante para poder julgar alguém. E o texto bíblico, o próprio Jesus nos ensinou dizendo, olha, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque da mesma forma que você julgar, julgarão a vós. Com a mesma medida que você medir, medirão a vós também. Mas perceba que a religiosidade de alguns irmãos incute na mente, no coração deles, que eles podem julgar as pessoas, que eles podem apontar o dedo para as pessoas, julgando, criticando, humilhando, expondo as pessoas, porque no meio de toda essa oração, ele ainda fala para Deus, Senhor, eu te dou graça, porque eu não sou como os demais homens, ele vai falando, roubadores, injustos, adúlteros, e também não sou igual a esse publicano aí, ele fala bem alto, para o publicano ouvir, para as pessoas ouvirem. Pessoas ouvindo esse tipo de oração, irmão, com certeza ia falar, olha que benção, esse homem é homem de Deus. Aos ouvidos de pessoas, de homens, de mulheres, esse fariseu estava correto, era alguém santo. Ele continua dizendo, olha, eu jejuo 2 vezes por semana. Além de tudo isso, além de não roubar, além de não ser adúltero, além de não ser corrupto, eu jejuo. Eu dou dízimo. Eu faço tudo isso. Meus irmãos, Deus não quer saber do que nós fazemos de bom. Deus quer que nós reconhecemos diante dele que somos pecadores, que somos carentes da misericórdia e da graça do Senhor. Não adianta, eu não vou surpreender a Deus falando para Deus as minhas bondades e minhas virtudes, não. Deus quer de mim sinceridade, Deus quer que eu falo para ele os meus defeitos, os meus vícios, as minhas fraquezas, é isso que eu preciso colocar no altar de Deus. Porque falar de virtude, falar de dons, falar de qualidades é muito fácil. Difícil é olhar para o nosso umbigo, difícil é olhar para as nossas limitações, difícil é olhar para quão falho nós somos e reconhecer o quanto, e falar o quanto nós precisamos do Senhor na nossa vida. Mas enquanto esse fariseu orava assim, o publicano diz a Bíblia que ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Ele nem tinha essa soberba de levantar os olhos para cima, porque ele não se achava digno de olhar para Deus, mas ele batia no peito, com a cabeça abaixada. Ele batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Essa oração tocou o coração de Deus. Eu me lembro, irmãos, que durante uma fase da minha vida, eu também fui um fariseu. Durante uma fase da minha vida, eu julguei pessoas. Durante uma fase da minha vida, eu me achava mais santo. Eu fazia parte de uma denominação, de uma igreja que eles colocaram na mente dos seus membros, por falta de sabedoria, com certeza, que para ir para o céu, para ser salvo, tinha que ser do jeito que nós éramos, andar como nós andávamos, fazer o que nós fazíamos. E quando encontrávamos um cristão de outra denominação, nós já julgávamos. Se tivesse com o estilo de roupa que nós tínhamos colocado que era errado, nós nem saudávamos com a paz do Senhor. E eu tinha uma arrogância muito grande, porque eu me achava o santo, me achava o santarrão, me achava o certo, me achava
o bom. Mas o nosso Deus, irmãos, ele tem estratégia para ensinar o homem e a mulher a ser humilde, a descer na presença de Deus. Deus sabe como tratar com o homem e com a mulher quando está muito arrogante. Eu era assim que eu era, extremamente arrogante, extremamente soberbo. Por fora demonstrava uma falsa humildade, mas cheio de preconceito, com roupas, com estilos, com dogmas, com pessoas, com situações, era totalmente terrível. Até que uma noite, irmãos, Deus me visitou, oh glória. Até que uma noite Deus resolveu tratar comigo. E quando Deus resolve tratar, irmão, é coisa linda. Eu me lembro que eu deitei-me para dormir e fiz a minha oração. Eu não tinha pegado no sono ainda, não tinha dormido pesado. Quando de repente eu me via claramente entrando dentro de uma olaria. Olaria, para quem não sabe, é lugar de se fazer vasos. Jeremias 18 nos fala sobre o vaso do oleiro. E eu me via dentro daquela olaria. E eu começava a andar dentro daquela olaria, um lugar com sujo, claro, muito barro, lugar de preparação de vaso. E eu chegava perto de um balde muito grande. E eu vi um monte de barro lá dentro daquele balde. Era um barro, gente. Uma cor não era agradável. Tinha muita coisa naquele barro. Tinha umas partes de que estava de meio escuro, estava manchado, enfim. Era um barro que não estava pronto ainda para se fazer o vaso. E na revelação que Deus me deu, eu olhando para aquele barro, dentro daquele balde, eu falei, nossa, com certeza esse barro nunca será um vaso. Esse barro aí não tem serventia nenhuma, eu falava na revelação. Eu não via, mas eu ouvi uma voz que dizia, Carlos. E eu olhava para os lados e não tinha ninguém, era eu sozinho na olaria. E a voz me chamou segunda vez, Carlos. E eu percebi que aquela voz era muito forte, não era a voz de homem. E eu respondi, Senhor, quem és? E o Senhor dizia, tá vendo esse barro aí dentro? Eu dizia, tô vendo, esse barro é você. Naquele momento, irmãos, da revelação que Deus me deu, o meu coração começou a se desesperar, bater um desespero. E eu olhava aquele barro e quando ele falava que o barro era eu, parecia que eu contemplava mais a sujeira. As impurezas que estavam naquele barro, tudo aquilo impedia aquele barro de ser um vaso. E a voz dizia, eu, Deus, vou te quebrar, mas farei de você um vaso novo na minha presença. Meu Deus do céu. Essa revelação, irmãos, tem mais de 25 anos. E Deus me fez lembrar, meditando nessa palavra, nessa manhã. Ah, meus irmãos, pois no dia seguinte parece que eu já acordei no vento. O vento soprou, o vento passou, Deus mexeu com as minhas estruturas. Deus permitiu eu passar por um vale tão grande na minha vida. Meus irmãos, vocês não têm noção. Que eu fui humilhado de todas as maneiras que vocês possam imaginar. E durante aquele vale, Deus estava dizendo para mim, estou tirando a sua arrogância, estou tirando a sua prepotência, estou tirando de você essa mania de querer ser grande, de querer diminuir os pequenos do meu Pai. E o processo durou cerca de 1 mês e meio. Meus irmãos, eu achei que não sobreviveria a tamanha dor. E durante aquele processo, Deus me fez entender, é por isso que eu não prospero você. Porque você sem ter nada já é arrogante. Se eu te der um pouquinho só, tu se perde. Deus falava comigo. É por isso que eu não abri ainda a porta que você queria, por isso que eu não preparei o carro, por isso que eu não preparei ainda as bênçãos, por isso que eu não te levantei no ministério. Deus começou a falar um monte de coisas que eu orava e não tinha resposta, irmão. Ia para o monte, fazia campanha, orava de madrugada e parecia que o céu estava de bronze, parecia que nada acontecia. E Deus me fez meditar nessa palavra. Deus falou, você está igualzinho esse fariseu, rotando santidade, rotando pureza, sendo que você tem um coração negro, você não sabe o que é perdoar.
Você não sabe o que é ter compaixão de quem está caído. Você não sabe o que é estender a mão para ajudar quem está ferido. Irmão, como eu apanhei. E hoje eu olho e falo, Senhor, obrigado por essa surra. Obrigado por esse ensinamento que eu tive. Meu Deus, irmão, aquilo virou uma chave na minha cabeça. Aquilo me levou a um outro nível, a outro patamar, irmão. Quando eu voltei do vale, voltei totalmente diferente. Procurando pessoas necessitadas para ajudar, procurando pessoas carentes para eu orar. Os dons e os talentos que Deus me deu, fui usar em favor do reino para ajudar pessoas, para ensinar pessoas. E ontem nós estávamos na aula, passando um ensinamento muito forte. Ontem, a aula de ontem foi tremenda. E saímos de lá glorificando a Deus e eu entendi. E quando Deus nos abençoa, é para abençoar outras pessoas. Deus nunca vai abençoar alguém para se alguém se tornar mais arrogante, para se alguém pisar nos humildes. Não, Deus nunca vai exaltar alguém, para se alguém achar que é alguma coisa. Deus, quando exaltar alguém, a intenção de Deus é que você puxe alguém para perto, é que você edifique a vida de alguém, é que você seja bênção na vida de alguém. Esse fariseu orava errado, orava acusando, orava se promovendo, orava humilhando pessoas e Deus não aceita. Esse tipo de oração Deus não aceita, irmão. Oração com arrogância, oração com soberba, oração que quer auto se promover, o Senhor não aceita. O Senhor não resiste. É um coração contrito e quebrantado. É alguém que reconhece o quão pecador é e que a cada dia precisa da misericórdia do Senhor. O Senhor não aguenta alguém que chega na presença de Deus e chora, se derrama diante de Deus. Ontem eu conversava com uma irmã, ela falou, pastor, o senhor vai me ver chorando várias vezes no culto, e não é de tristeza não, é porque o Espírito Santo ministra no meu coração, Deus fala comigo, pastor. Eu vejo a mudança que Deus fez na minha vida, por isso eu choro. É isso que Deus quer nos levar novamente, irmão, ao primeiro amor. Muitos de nós perdemos a primeira essência, nos tornamos meros religiosos. Ah, tem culto, eu vou lá no culto, eu vou na reunião, eu vou lá para não falarem, para não pegarem no meu pé, eu vou lá porque não tem nada mais importante para fazer, porque se tiver, a pessoa deixa de fazer, é um mero religioso. Mas existe aqueles que ainda entram na presença do Senhor para adorar em espírito e em verdade. Ainda existem aqueles que entram na presença do Senhor e não tem vergonha de rasgar a alma e falar para Deus o quanto é pecador, o quanto é miserável, o quanto erra, o quanto peca. Ei, irmão, é essa oração que Deus recebe. Oração humilde, oração sincera, oração que vem da alma. Para orar não precisa aprender a falar palavras difíceis não, gente, não precisa de nada disso, não precisa de formalidade não. Reconheça que você precisa da misericórdia, reconheça que você é pecador, é pecadora e que você precisa de um remidor, de um salvador, de um Deus que tem poder de purificar os nossos pecados. Se você reconhece isso, se você reconhece que você precisa melhorar, que você precisa mudar, nós vamos orar neste momento. Nós vamos clamar ao Senhor nesta hora. Nós vamos buscar a face de Deus neste momento, pedindo ao Senhor a sabedoria necessária para nós nos humilharmos na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e no tempo certo Ele vai te exaltar. Quando eu passei por esse processo, passei por essa humilhação, eu aprendi muita coisa. E ali Deus começou a mudar a minha história. Orações que eu fiz lá no começo da minha caminhada e não tinha resposta, Deus começou a trazer respostas. Coisas que não fluíam na minha vida financeira começaram a fluir. Portas que não abriram, que não tinham aberto, começaram a se abrir. Bênçãos que não tinha chego, Deus começou a trazer e usar pessoas. Então entenda, quando você muda a sua postura, Deus derrama bênção sobre a sua vida. Vamos orar neste momento? Quero orar com você nesse momento. Quero pedir para você mais uma vez, se inscreva no canal. Isso, dá um like aí nesse vídeo. Deus falou contigo, dá um like. Assina aí o sininho das notificações, ativa ele. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de vitória, Deus de cura, Deus de bênção, Deus de milagre. Misericórdia de nós, ó Pai, pois somos pecadores. Somos carentes e necessitados da Tua alegria, necessitados da Tua graça, necessitados
da tua unção. Derrama sobre nós a tua forte e potente mão, Espírito Santo. Ajude-nos a caminhar. Ajude-nos a chegarmos, ó Pai, aos nossos objetivos, ó Pai. Mas chegarmos com humildade, chegarmos na simplicidade, chegarmos reconhecendo que grande na nossa vida é o Senhor. Tira de nós, ó Pai, o orgulho, tira de nós a prepotência, tira de nós, ó Pai, todo sentimento, Senhor, que não é da tua parte. Pois o Senhor não trabalha no meio do orgulho, não trabalha no meio da arrogância, não. O Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É isso que nós precisamos aprender. Me ensina, Pai, a ser manso e a ser humilde de coração. Me ensina, nos ensina a lidar com mansidão, a lidar, Senhor amado, com a temperança, nos dá o domínio próprio para enfrentarmos as dificuldades e as guerras do cotidiano. Seja conosco, Senhor. Nos abençoe poderosamente nesta manhã de quarta-feira. Seja conosco e nos dá vitória. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, Deus te abençoe. Seja muito abençoado. Minha irmã, você que recebeu essa palavra, você que tomou posse dessa palavra, seja abençoada por Deus. Que o Senhor abençoe a nossa quarta-feira, que seja de vitória, que seja de bênção. E que as nossas orações, irmãos, sejam orações de humilhação. Que venhamos nos humilhar na presença do Senhor, para que Ele venha nos exaltar. Porque aquele que se exalta, Deus humilha. E aquele que se humilha, Deus exalta. Esse homem desceu abençoado para casa. Deus está dizendo para ti: receba a sua bênção. Receba a bênção para a sua casa, para a sua família. Receba um milagre. Você que aprendeu hoje como orar de forma correta e tocar o coração de Deus, tenha certeza. Chuvas de bênção virão sobre ti e te alcançarão. Deus abençoe. Beijo no coração. Tamo junto.